A história começa com um cara que acorda e se surpreende ao ver que suas mãos estão muito pequenas. Ele olha ao redor e descobre que está em algum tipo de reino gigante. Jazz o repreende, preocupada que ele caia da janela. O nome desse garoto é Vaughn, e ele se desculpa. A paisagem lá fora era magnífica demais, e ele ficou impressionado com tanta beleza. A empregada fica chocada ao ouvi-lo falar assim, e se pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela aponta que ele tem apenas 2 anos, e isso surpreende Vaughn. Ele é, na verdade, muito mais velho, então se pergunta o que está acontecendo. Ele tem vagas lembranças de ter vivido neste lugar, então se pergunta se isso é o que chamam de reencarnação. Vaughn lembra que o nome dela é Teal, e o nome dele é Vaughn Nefertiti. Seu pai é o Marquês, e seus irmãos mais velhos são Mércia, Jard e Sesto. Teal fica muito impressionada com a capacidade dele de dizer todos os nomes completos na idade dele, mas Vaughn só quer saber onde ele está agora. Enquanto toda a família toma café da manhã, vemos que todos estão muito tensos e sérios. Vaughn, por outro lado, não é nada como seus irmãos, e as empregadas o acham adorável. Ele está comendo seus vegetais como um bom menino, e as empregadas o elogiam por mastigar tão bem a comida. Elas o adoram, então Vaughn se sente como um VIP em algum tipo de clube de anfitriãs. Vaughn então deixa todas as brincadeiras de lado para revisar sua situação atual. Parece que ele renasceu neste novo mundo, mas suas memórias de seu tempo no Japão ainda estão intactas. Vemos o quão sério o Marquês é ao perguntar a Jard o que ele vai estudar hoje. Jard responde imediatamente dizendo que vai aprender sobre magia de fogo e formações de batalha. O Marquês faz a mesma pergunta a Sesto, então Sesto responde que vai estudar magia. O Marquês então se vira para Vaughn para ouvir o que ele fará, mas sua resposta é um pouco diferente. Vaughn explica que há muitas coisas que ele não sabe, então estava pensando em começar estudando a cultura e a história da nação. Isso choca instantaneamente todos os seus irmãos, e o Marquês não consegue evitar rir. Ele pensou que estava mimando Vaughn, já que ele era o último filho de sua falecida esposa, Mira, mas fica feliz em ver que com apenas 2 anos, Vaughn já é um belo jovem. O Marquês está muito satisfeito com seu crescimento e tem certeza de que Vaughn possuirá uma poderosa magia de fogo como Mira e ele mesmo. O Marquês diz que o futuro da família está em boas mãos, e ele aguarda ansiosamente a avaliação de aptidão mágica de Vaughn quando ele completar 8 anos. O Marquês então fica muito sério e declara que tem grandes esperanças em Vaughn. Vaughn então pensa em como, aparentemente, a aptidão mágica de uma pessoa é muito importante neste mundo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis para proteger as pessoas, então os nobres desejam uma das 4 magias elementais. Essas 4 são fogo, água, vento e terra. Aqueles com aptidão para outros tipos de magia que não se encaixam nessas 4 são vistos como uma desgraça. Quanto à sua família, o Marquês e todos os irmãos de Vaughn possuem uma das 4 magias elementais. Um tempo depois, vemos que Vaughn realmente se interessou pela cultura desta nação durante seus estudos. Ele está olhando para um mapa e se pergunta se um porto próximo é o único de onde os navios podem partir. Teal diz que é porque monstros enormes espreitam no oceano profundo e os navios seriam atacados se navegassem de qualquer outro lugar. Vaughn não se cansa dessa nova informação, então ele se pergunta que tipo de raças existem neste mundo. Teal começa a listar todos os tipos diferentes, como elfos e anões, mas é interrompida pelas outras empregadas. Elas apontam que isso é muito complicado para uma criança de 2 anos aprender, então Teal se desculpa. Vaughn diz a ela que não há problema, e que ele estava perguntando por que quer aprender tudo o que pode. Ele se interessou por outra coisa, então pediu a Tilde para ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Teal começa explicando que cristais mágicos, pedras preciosas, além de algumas rochas e minérios, podem armazenar magia. Por causa disso, as pessoas podem fazer ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão mágica com eles. As empregadas ficam impressionadas ao ver Vaughn absorvendo todas essas informações, porque ele ainda tem apenas 2 anos. Nesse momento, a pequena lição deles é interrompida pelo mordomo chamado Esparta. Esparta reconhece que Vaughn tem atualmente 2 anos e está aprendendo a ler e fazer cálculos básicos. Isso não é suficiente para Esparta, no entanto, pois ele quer descobrir exatamente o quanto Vaughn realmente sabe. Vaughn olha para esse cara e pensa em como Esparta é um mordomo talentoso que aparentemente está a serviço de seu pai há muitos anos. Esse cara parece bastante confiável, mas Vaughn não consegue deixar de pensar em como ele pode ser realmente assustador às vezes. Vaughn diz baixinho que sua leitura não é tão boa, então Esparta quer saber sobre suas habilidades de cálculo. Novamente, Vaughn fala suavemente e explica que consegue fazer um pouco de adição e subtração. Esparta não perde tempo e lhe dá um teste rápido. Ele levanta alguns de seus dedos e instrui Vaughn a dizer quantos dedos ele está mostrando.
Vogan conta corretamente 5 deles, e todos esperam pacientemente para ver o que Sparta diz. Sparta então declara que se tornará o tutor de Vaughn, e Vogan fica horrorizado. As aulas começam imediatamente, mas são absolutamente brutais. Sparta nunca facilita para Vaughn, mas graças a essas aulas difíceis, Vaughn consegue aprender a ler e escrever em apenas algumas semanas. Vaughn muitas vezes se pergunta se esse tipo de estudo é sequer adequado para uma criança de 2 anos, mas isso eventualmente o ajuda a aprender muitas coisas. Vaughn então passou os próximos 2 anos estudando do amanhecer ao anoitecer, e eventualmente completou 4 anos. Agora o vemos treinando esgrima com Teal, mas ele não é páreo para ela. Teal vence como sempre, mas Vaughn já está farto de suas provocações. As outras empregadas a repreendem, apontando que Teal não deve valorizar sua vida para estar provocando Lord Van daquele jeito. Elas insistem para que Van a puna, mas Van diz que não se importa com a forma como ela o trata. As outras empregadas se recusam a aceitar isso porque, normalmente, seria um crime grave alguém ser tão rude com um nobre. Vok reconhece que esta é apenas uma das obrigações que ele tem como nobre, então ele se prepara para punir Teal por sua insolência. Teal grita de terror enquanto se prepara, mas Vaughn apenas lhe dá um peteleco na cabeça. As outras empregadas o imploram para fazer mais, mas Vaughn declara que o assunto está resolvido. Teal não consegue acreditar que ele a poupou, e Vaughn apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. Vaughn então estudou esgrima todos os dias, e quando tinha 5 anos, era capaz de lutar em igualdade de condições com os soldados mais velhos em treinamento. Enquanto Vaughn treina com um, ele pensa sobre o estilo de luta de seus oponentes. Ele geralmente luta com outras crianças, então seus ataques tendem a ser simplistas. A experiência de Vaughn de sua vida passada faz uma enorme diferença, então ele consegue vencer os soldados em treinamento facilmente. Depois de demolir o garoto com quem estava treinando, os outros aprendizes dizem que Lord Van é realmente incrível. Eles não conseguem acreditar que Van é realmente bom com uma espada, além de todos os seus outros talentos, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Van também é muito bondoso ao ajudar o garoto a se levantar. Isso também surpreende os outros, porque ao contrário de Jard e Sesto, Van fala com eles apesar de seu status inferior. Enquanto Vaughn faz uma pausa, ele é abordado pelo vice-comandante chamado Dee. Dee olha para as mãos de Vaughn e fica impressionado porque Vaughn não tem calos. Ele pensou que Vaughn treinava esgrima todas as noites, então esperava que suas mãos estivessem em pior estado, mas não é o caso. Vaughn explica que não pode treinar sua esgrima tanto quanto gostaria porque seus estudos ocupam todo o seu tempo. Dee então revela que Vaughn tem estudado tanto porque foi ordenado que Vaughn estudasse 3 vezes mais do que qualquer outra pessoa. Vaughn fica chocado porque não tinha ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único a estudar de manhã à noite, e agora sabe por quê. Dee assume que Vaughn preferiria aprender sobre a espada, então ele diz que se ele quiser treinar mais, ele defenderá seu caso por ele. Ele chama Sparta de cabeça de ovo, e diz que o cabeça de ovo é muito dedicado a assuntos acadêmicos. Dee não quer isso para Vaughn, então ele declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Ele jura ensinar a Vaughn tudo o que sabe para que ele possa se tornar o maior espadachim da nação. Esse cara é exagerado em tudo o que diz, mas o olhar em seus olhos diz a Vaughn que ele está falando muito sério. Vaughn o acalma explicando que, embora goste da espada, também gosta de estudar. Há pouco tempo no dia, mas Vaughn jura fazer o seu melhor para fazer as duas coisas. Dee aceita sua decisão e diz que, no mínimo, ele instruirá Vaughn pessoalmente em suas aulas de espada. Vulcan fica intimidado pela determinação desse cara, então ele diz a Dee para pegar leve com ele no treinamento. Dee o assegura que sim, dizendo que não esqueceu que Vaughn ainda é uma criança. Dee está realmente ansioso para ensiná-lo a lutar, algo diz a Vaughn que o treinamento de espada será bem intenso. Vaughn acaba estando certo, pois o treinamento de Dee faz Vaughn balançar sua espada centenas de vezes. Ele diz a Vaughn para fazer 100 golpes para cima e 100 golpes médios repetidamente. O treinamento deles é absolutamente implacável e parece nunca ter fim. Eventualmente, Vaughn encontra um momento para recuperar o fôlego e não consegue evitar chamar Dee de demônio. Dee ainda não terminou, pois ele percebe que Vaughn não está realmente fazendo nada em seu intervalo. Ele não pode permitir isso, então ele diz a Vaughn que ele deveria descansar em uma posição de agachamento em vez de usar uma cadeira. Dee está ficando bem louco, então Vaughn pensa que ele pode não ser um demônio afinal, e pode ser apenas um idiota. Jess e Teal então chegam para dar uma toalha ao seu herói. Vaughn reconhece que sua vida tem sido bastante difícil, mas todos os dias têm sido divertidos desde que ele reencarnou. Enquanto ele olha para as pessoas ao seu redor, Vaughn diz que sente uma satisfação que nunca experimentou em sua vida passada. Fogg não quer dar nada disso como garantido, então ele determina que deve aproveitar ao máximo esta vida divertida que ele tem neste mundo.
Um tempo depois, Vaughn repassa o que aconteceu até agora. Depois de reencarnar, ele passou a ser considerado um prodígio aos 6 anos. Todos os dias, ele passava por seus estudos exaustivos e treinamento de esgrima. Um dia, o corpo de Vaughn até cede no meio dos estudos, e Tio diz que ele parece realmente exausto. Tem sido a mesma coisa dia após dia, e está ficando demais para ele. Vaughn percebeu que, a essa taxa, ele nunca conseguiria aproveitar sua nova vida. É por isso que ele agora diz a Tio que quer sair para brincar. Ela se pergunta se há algum lugar para onde ele gostaria de ir, então Vaughn pensa sobre isso. Ele eventualmente decide ir ao mercado, então eles vão para lá imediatamente. Enquanto lá, Vaughn pensa em como ele não está exatamente em bons termos com seus irmãos. Todos são muito competitivos porque quem acabar sendo o mais forte entre eles assumirá como chefe da família. Vaughn sabe que tem que ter cuidado porque se ele se destacar demais como um prodígio, seus irmãos podem tentar acabar com sua vida. Se as coisas continuarem como estão, Vaughn sabe que não conseguirá aproveitar sua vida em paz. É por isso que Vaughn decidiu se tornar um preguiçoso, para que ele possa ser uma criança normal, em vez de um prodígio. Vaughn agora se diverte ao notar que há tanta atividade no mercado. É o maior mercado da cidade e fica bem ao lado da Câmara de Comércio. Esta empresa é enorme e tem filiais por todo o reino. Nesse momento, Vaughn ouve um barulho alto à distância e vê que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. O cara diz a todos para pararem de olhar para eles porque ele não está fazendo um show, e ele fica chocado quando os guardas de Vaughn se preparam. Vaughn os impede, e ele pergunta ao homem por que o garoto com quem ele está amarrado. O homem explica que este menino é seu filho, e ele pode fazer o que quiser com ele. Vaughn fica assustado com essa resposta, e o homem explica que está ali para vender seu filho como escravo. Isso confunde Vaughn, então Tio explica como as coisas são aqui. Há muito tempo, famílias pobres vendem crianças que não conseguem alimentar como escravos para ganhar dinheiro para viver. Vaughn pensa em como isso é terrível, e ele se pergunta o que pode fazer. Nesse momento, uma mulher surge do nada, e ela se pergunta se Vaughn é o filho mais novo do Marquês. Tio confirma que ele é o jovem prodígio, e até mostra à mulher o brasão de sua família. A mulher fica encantada porque todos têm falado sobre Vaughn e ela o recebe na Câmara de Comércio. O nome dela é Rosalie, e ela diz que eles têm tudo o que Vaughn poderia querer dentro deste lugar. Vaughn imediatamente aponta para o garoto e ele explica que ele vai ser vendido como escravo. Vaughn quer saber por quanto ele será vendido, então Rosalie o examina. Ela se pergunta se o garoto tem alguma aptidão mágica, então o homem explica que ele é capaz de usar magia de roubo. Isso não é muito valioso, então Rosalie explica que eles não pagariam mais do que 3 grandes moedas de prata por ele. Infelizmente, isso deixa o homem furioso, e ele desconta sua raiva em seu filho. Ele diz que ele é inútil e chama seu filho de pirralho imprestável. O homem o arrasta enquanto planeja tentar vendê-lo em uma loja diferente, mas ele é parado em seu caminho. Uma voz surge do nada dizendo que ele comprará o garoto e todos ficam chocados ao ver que é Vaughn. O homem fica surpreso quando Vaughn oferece comprá-lo por 5 moedas de prata e Vaughn instrui Tio a pegar o dinheiro. Eles pagam ao homem as 5 moedas de prata e o cara nem hesita em deixar seu filho para trás. Vaughn se pergunta se o garoto está bem, mas o garoto nem sequer diz uma palavra. Vaughn remove a corda que o amarrava e o garoto sai do choque. Vaughn se apresenta e o garoto revela que seu nome é Khamsin. Vaughn explica feliz a ele que ele está livre agora, então ele pode ir para onde quiser. Tio fica surpresa porque pensou que Vaughn o comprou para ser um escravo, mas não é isso de forma alguma. Vaughn apenas sentiu que precisava ajudar o garoto, então foi o que ele fez. Ele se pergunta se Khamsin tem para onde ir, mas mais uma vez ele fica em silêncio. Vaughn percebe que não, então ele pergunta se ele gostaria de ir com eles. Os guardas de Vaughn veem um problema nisso porque duvidam que o Marquês permita uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaughn o trouxesse de volta como escravo, então Vaughn determina que não tem outra escolha. Ele se pergunta se isso estaria bem para Khamsin, e Khamsin diz que não se importa. Essa é uma notícia fantástica, então Vaughn diz que é hora de encontrar algumas roupas adequadas para ele. Vaughn percebe que não é o melhor nisso, então ele pergunta a Rosalie se ela os ajudará. Rosalie fica feliz em ter o negócio deles, mas primeiro ela diz que eles devem finalizar o contrato de escravidão. Ela então pega as mãos de ambos e começa o processo. Isso coloca um selo em ambas as mãos e funciona como seu contrato de escravidão. Não pode ser removido e o selo permanecerá enquanto o contrato não for anulado. Rosalie diz que dispensará a taxa do contrato porque esta é a primeira vez que fazem negócios um com o outro, então Vaughn a agradece. Rosalie fica atordoada por um momento, mas ela se lembra que é hora de trabalhar. Enquanto ela corre para começar, Rosalie não consegue acreditar que foi realmente agradecida por um nobre.
Vaughn fica feliz em finalmente ter tudo resolvido, então ele leva Khamsin para se arrumar. Um tempo depois, vemos que Khamsin parece uma pessoa diferente ao informar Vaughn que Dee está procurando por ele. Vaughn oferece dar um biscoito a Khamsin se ele disser a Dee que ele não está aqui, mas Khamsin aponta que Dee já sabe que ele está aqui. Khamsin se delicia com o biscoito de qualquer maneira e Vaughn se pergunta onde estão suas luvas. Khamsin explica que não precisa delas, mas Vaughn se pergunta se ele realmente está bem em mostrar seu selo de escravo. Khamsin não está apenas bem com isso, ele está realmente orgulhoso do selo. Ele declara que simboliza sua amizade com Vaughn, então ele gosta de exibi-lo. Vaughn aponta que ele comprou aquelas luvas para ele, então Khamsin joga tudo o que acabou de dizer pela janela. E ele coloca as luvas. Nesse momento, Dee chega em busca de Vaughn, mas Khamsin diz a ele que Vaughn não está aqui. Dee diz que alguém viu Vaughn entrar nesta sala, mas Khamsin diz que ele deve estar enganado. Khamsin declara que não pode ter certeza, mas ele acredita que a pessoa apenas alucinou por causa de seus fortes sentimentos por Vaughn. A investigação de Dee não termina, pois ele percebe as migalhas de biscoito no rosto de Khamsin que não estavam lá antes. Khamsin nega que elas estivessem lá, mas Dee o viu limpá-las. Dee termina com os jogos ao determinar que Vaughn deve ter subornado Khamsin para mentir. Dee fica impressionado com a ousadia de Khamsin por mentir na cara dele, então ele decide que treinará Khamsin no lugar de Vaughn. Khamsin não consegue acreditar, mas não há nada que ele possa fazer enquanto Dee o leva para começar o treinamento de espada. Vaughn vê que é seguro sair, e ele só pode se desculpar com Khamsin por deixá-lo levar a culpa. Um tempo depois, vemos que todo o reino está falando sobre Vaughn. Ele finalmente completou 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos têm aptidão para magia de fogo ou vento, e todos têm certeza de que Vaughn possuirá magia de fogo. Todos estão ansiosos para ver os resultados de Vaughn, e todos esperam o melhor para ele porque ele é muito gentil com todos. Infelizmente, a história toma um rumo muito sombrio quando o Marquês ouve sobre os resultados do teste de aptidão de Vaughn. Revela que Vaughn não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementais e o Marquês fica furioso. A notícia piora ainda mais quando o Marquês é informado de que a aptidão de Vaughn é, na verdade, para a magia de produção. Vaughn fica aterrorizado com a reação de seu pai e a tensão começa a preencher todo o quarto. Este é o pior resultado possível, pois o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais infeliz de todos. Permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais e visualizando o resultado em sua mente. O problema é que consome muita mana, e essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer forma, então a magia de produção é praticamente inútil. Além disso, o Marquês se pergunta como Van deveria proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. O Marquês diz que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga de fogo e ele também. O poder deles foi passado para seus outros filhos. O Marquês só pode se perguntar como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Vaughn é o último filho que Mira lhe deixou antes de sua morte, então o Marquês está furioso. Ele tem um momento aterrorizante de clareza ao perceber que foi um tolo por ter tido esperanças. Vaughn exibiu alguns talentos muito raros apesar de sua pouca idade, então o Marquês se permitiu pensar que Vaughn se tornaria algo mais. Está claro agora que ele estava errado, e o Marquês não consegue acreditar que sua casa produziu um fracasso tão desgraçado. O Marquês pegou sua espada, então Vaughn percebe o quão perigosa a situação é. Seu pai só se importa com a força da família, então Vaughn começa a entrar em pânico ao perceber que seu pai está preparado para acabar com sua vida. O Marquês percebe o que deve fazer. Ele levanta sua espada diante de seu filho. Vaughn só consegue assistir horrorizado, completamente indefeso, e tenta desesperadamente pensar numa saída para essa situação. Nesse instante, antes que Marquise o atinja, Mercia intervém para detê-lo. Marquise exige saber o que significa aquilo, então Mercia explica que tem uma ideia em mente. Existe uma vila bastante remota que permanece subdesenvolvida devido à sua localização geográfica, mas ainda assim faz parte do domínio deles. Mercia tem um plano muito específico para este lugar, então ele sugere que deixem toda a área para Vaan. Marquise já conhece essa vila sem nome, mas ele se pergunta por que Mercia realmente acha que isso é uma boa ideia. Mercia começa sua explicação detalhada dizendo que a vila tem apenas pouco mais de 100 moradores. Nada de especial, absolutamente nada, jamais sai de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são incrivelmente poderosos. Esta vila faz parte do território que Marquise ganhou quando foi promovido, mas fica estrategicamente entre 2 países que estão em guerra um com o outro. Este território deles tem alguns sérios problemas de lealdade, então eles se beneficiariam imensamente se enviassem Vaughn para lá para tentar ganhar a confiança do povo. É incrivelmente perigoso na vila, pois está cercada pela guerra em andamento e sob ataques constantes de monstros selvagens. É também um lugar completamente impossível de defender, e é praticamente uma verdadeira armadilha mortal.
Marquise ia acabar com a vida de Van de qualquer maneira, então Mercia pensa que ele poderia pelo menos fazer algum uso de Van enviando-o para aquela vila. Marquise realmente gosta da ideia, então ele guarda sua espada e declara que Van se tornará o novo senhor daquela vila. Ele diz a Mercia que fez um trabalho excelente porque conseguiu encontrar um bom uso para o, em suas palavras, inútil Van. Van fica absolutamente chocado enquanto eles se retiram, e Mercia se desculpa sinceramente. Ele não suportaria ver algo horrível acontecer com Von, então fez aquela proposta tão precipitada. Von está sendo enviado para um lugar extremamente perigoso, então Mercia diz que ele é livre para odiá-lo se assim o desejar. Von aponta que ele não estaria vivo neste exato momento se não fosse pela intervenção de Mercia, então ele está na verdade muito grato. Mercia promete fazer absolutamente tudo o que puder para ajudá-lo, então os dois irmãos apertam as mãos em sinal de acordo. Na manhã seguinte, Tio diz que não se importa nem um pouco com os resultados de algum teste idiota. Mesmo sem magia, Von ainda é um nobre sábio e íntegro aos olhos dela, e isso é o que importa. Ela está furiosa com Val sendo enviado para uma vila remota, e chama isso de algo absolutamente ultrajante. Vogna agradece imensamente por se preocupar tanto com ele, mas diz que neste exato momento ele está realmente ansioso por isso. Um senhor de uma cidade rural não terá muito o que fazer, então Vogna espera ter muito mais tempo livre. Se as coisas correrem bem, Vogna acredita que finalmente poderá viver uma vida divertida e bastante tranquila. Ele está realmente muito otimista ao declarar que vai transformar aquilo em um lugar onde ele realmente gosta de viver e prosperar. Infelizmente, o rei não se importa nem um pouco com Vollen agora, então ele está sendo enviado sem a companhia de nenhum cavaleiro. As únicas pessoas que irão com ele são apenas 10 aventureiros que Mercia contratou pessoalmente. A princípio, eles só o deixariam levar Khamsin consigo, mas Von sabe que teria sido algo terrível para todos eles. Felizmente, seu irmão impediu que isso acontecesse, ele só pode agradecer imensamente a Mercia. Jess e Tell chegam para lembrar Von que ela é sua empregada pessoal, e é exatamente por isso que ela irá com ele. Dee aparece do nada e revela que também virá junto. Ele ainda planeja ensinar a Von absolutamente tudo o que sabe sobre a espada, e nada, absolutamente nada, o impedirá. É um gesto muito gentil, mas Von não consegue deixar de pensar em como ele o submeterá a ainda mais treinamento. Nesse instante, Sparsa é o próximo a dizer que virá junto porque acabou de se aposentar de seu cargo como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos de Vollen por pura diversão durante sua aposentadoria, e Von não consegue acreditar que absolutamente todos estão se juntando a ele. Enquanto partem, Tio aponta que Von tem um grande sorriso estampado no rosto. Von não percebeu isso a princípio, mas agora ele pode dizer que estava realmente muito ansioso para sair por conta própria. Von então pensa em como o brasão da família não está nesta carruagem porque Marquise queria mandá-lo embora sem que absolutamente ninguém soubesse de nada. Vogan espera plenamente que esta seja uma triste e solitária partida de sua casa, mas uma garotinha surge do nada para se despedir. Acontece que o reino inteiro sabe que ele está partindo e todos, absolutamente todos, se reuniram para lhe desejar um adeus caloroso. Um desses cavaleiros explica que Dee ficou bastante chateado ao saber que Von estava sendo enviado para longe em segredo. Eles não podiam fazer absolutamente nada sobre ele ser enviado, então Dee queria pelo menos garantir que sua partida fosse uma partida grandiosa e memorável. Volgren aponta que absolutamente ninguém deveria saber disso, mas não há como dizer isso a Dee, porque o soldado diz que ele está dormindo profundamente agora. Ele nem pode dizer a todos para irem embora, então Volgren não terá absolutamente nenhuma escolha a não ser aceitar o gentil adeus de todos os presentes. Jess e Von ficam chocados ao ver que Dee não está realmente dormindo, e está na verdade animando a multidão para se despedir. A partida é muito mais grandiosa do que Von poderia ter esperado, enquanto eles o mandam se cuidar, e Von se despede de todos os presentes com um aceno. No caminho para a vila, Von experimenta seu poder mágico pela primeira vez. Ele consegue transformar um simples galho em uma pequena adaga, e explica que isso é o que se chama de magia de produção. Volgren pensou em começar a experimentá-la aqui e ali, apenas no caso de acabar precisando dela em algum momento. Ele tem uma aptidão natural para isso, e espera que haja uma boa maneira de fazer uso desse poder. Eles estão viajando por um bom tempo agora, então Tio diz que devem estar chegando à vila muito em breve. Von diz a Khamsin que se ele acabar não gostando da vila, pode retornar para a mansão. Eles têm um contrato de escravidão, mas Von não quer de forma alguma forçá-lo a viver na vila. Ele diz que pode libertar Khamsin do contrato de escravidão e diria a Mercia para garantir que ele seja tratado da melhor forma possível. Khamsin, é claro, recusa prontamente a oferta ao declarar que já decidiu dedicar sua vida inteira a Von. Não importa o tipo de perigo em que eles estejam, Khamsin está absolutamente determinado a protegê-lo a todo custo. Nesse exato instante, a carruagem para de repente, e Yarb explica freneticamente que a vila está sob um ataque. Dee identifica os culpados por trás do ataque e determina que eles devem ser bandidos ou mercenários falidos e sem escrúpulos. Ele tem certeza de que são lutadores muito experientes. Sylvanas comenta sobre a situação. A vila é cercada por uma cerca alta,
mas é completamente ineficaz contra flechas. Homens com uma aparência perigosa estão atacando diretamente do portão da frente, então Vogan determina que os aldeões devem manter sua defesa tipo tartaruga. Há cerca de 50 inimigos, e o grupo de Vogan tem um número muito menor de pessoas. Dee pede permissão a Vogan para se juntar à batalha, porque, se todos eles atacarem juntos, devem ser capazes de derrotar os bandidos sem grandes problemas. Os aventureiros que Mercia contratou discordam veementemente, pois acham que é algo muito perigoso. O inimigo os supera em número por uma grande margem, e eles estariam apenas jogando suas vidas fora, sem sentido. Dee reconhece esse cara como Orto, o aventureiro, e ele diz que está plenamente ciente do perigo que os aguarda. Ele já sabe que eles terão algumas perdas, mas tem certeza de que podem afastar os bandidos. Orto aponta que os aventureiros foram contratados apenas para guardar Van até que chegassem à vila, e ele nunca, jamais, aceitaria uma missão que arriscasse a vida de seus preciosos camaradas. Dee não recua de forma alguma ao explicar que esta vila é o primeiro território de Van. Os aldeões são seus primeiros cidadãos, e por isso, eles devem sacar suas espadas para protegê-los de qualquer perigo iminente. Orto admira sua cavalaria, mas explica que isso não tem absolutamente nada a ver com aventureiros como eles. Dee está furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, ele apenas pediu que pelo menos protegessem Van e diz que eles podem fugir se as coisas tomarem um rumo para o pior. Orto concorda em fazer isso, mas Esparta é agora quem objeta veementemente. Se a vida de Dee for tirada em batalha, a vila não terá absolutamente nenhum futuro, mesmo que eles assumam o controle. Ele diz que não podem arriscar isso de forma alguma. Então só podem se perguntar o que Esparta pensa que eles deveriam fazer a seguir. Esparta lembra a todos que, embora ele tenha servido como um simples mordomo na mansão, ele ainda é um poderoso mago elemental. Ele os assegura de que podem contar plenamente com sua destreza em combate, mas os aventureiros acham muito difícil acreditar que esse cara possa realmente lutar. Esparta vai direto para explicar seu plano detalhadamente, dizendo que primeiro criará uma parede defensiva. Ela servirá como um escudo protetor, então ele pediu aos aventureiros para disparar ataques à distância de trás dela. Uma vez que o foco do inimigo esteja completamente nos atacantes à distância, Dee e seus homens o atacarão pelo flanco. Eles estão em desvantagem numérica severa, mas uma sequência de ataques surpresa bem coordenados melhorará suas chances de vitória. Volk se pergunta se Esparta realmente planeja ficar para trás e lutar, então Esparta revela que este é sempre e sempre foi o seu plano. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da parede, então Dee e seus homens perderão suas vidas completamente por nada. Von ainda é contra porque ele tem certeza de que Esparta perderá sua vida em batalha, mas Esparta não vacila nem um pouco. Ele declara que essa é uma última e gloriosa chance de mostrar a força de seu velho, e ele implora a Von que lhe permita este pedido tão egoísta. Vogan admira sua determinação, mas ele aponta que Esparta contribuiu imensamente para sua família. Vogan se recusa terminantemente a deixar sua vida terminar em um lugar como este, e ele diz exatamente o mesmo para Dee e seus homens. Se eles perderem seu estrategista especialista como Esparta e seu melhor lutador, Dee, então será completamente impossível para eles desenvolver esta terra. Se Von falhar nesta missão, ele tem certeza absoluta de que seu pai tirará sua vida sem hesitação. Von não pode permitir que absolutamente nada disso aconteça, então ele declara que será ele quem agirá como isca. Todos ficam chocados com sua decisão, até que Teal imediatamente recusa. Ela preferiria fazer isso sozinha, e Khamsin diz exatamente a mesma coisa. Vogan aprecia muito o que eles estão tentando fazer, mas Teal é muito preciosa para ele, e ele não quer ver a vida dela terminar de forma alguma. O mesmo vale para Khamsin, especialmente porque ele deveria estar livre neste exato momento e aproveitando plenamente sua vida. Vogan já tomou sua decisão final, então ele declara que vai levar a carruagem diretamente para a batalha e atacar de frente. Dessa forma, o resto do grupo pode atacar à distância em ambos os flancos, com mais segurança. Dee tenta detê-lo mais uma vez, mas Von o lembra de algo muito importante. Ele treinou espada com ele todos os dias, então ele não perderá sua vida tão facilmente. Van diz que mesmo que ele viesse a perder sua vida aqui, não consegue pensar em um fim melhor para um senhor do que sacrificar sua vida por seu próprio povo. O discurso de Van é incrivelmente inspirador, e Otto está completamente chocado com a determinação inabalável de Von Puerto Orto. Odiava a ideia de guardar um nobre quando ouviu falar da missão pela primeira vez, porque ele acreditava que não havia homens bons entre a alta nobreza. Ele tinha certeza de que todos eles desprezavam aventureiros e plebeus, então nenhum deles valia a pena ser protegido. A única razão pela qual ele aceitou a missão foi porque queria continuar recebendo trabalhos bem pagos da guilda, então ele não teve absolutamente nenhuma escolha. Orto ficou surpreso quando Van chegou para cumprimentar os aventureiros ao saber que seriam eles a guardá-lo. Van se apresentou educadamente e os agradeceu pelo serviço prestado. Os outros aventureiros apontaram o quão errado Orto estava quando disse que não havia nobres bons, porque Van era claramente um jovem muito educado e gentil. Depois que Van partiu, os outros aventureiros ficaram aliviados ao ver que estariam guardando um garoto comum e inofensivo. Até Orto teve que admitir que estava completamente errado ao perceber que nem todo nobre era exatamente o mesmo. Van é um bom garoto, e ver o quão determinado ele está em proteger sua vila mudou completamente a mente de Orto. Orto avança e diz que só desta vez ele confiará as vidas de todos eles a Van.
Van tenta detê-lo, mas Orton o interrompe imediatamente. Uma criança dizendo que está disposta a arriscar a própria vida não pode ser ignorada de forma alguma, e Orton não conseguiria encarar seus camaradas se ele não fizesse absolutamente algo. Seus camaradas estão exatamente na mesma página ao perceberem o quão errados eles estavam antes. Eles costumavam ridicularizar a ideia de um nobre ter alguma resolução porque os nobres que conheceram até agora eram todos apenas conversa fiada. Vogan, por outro lado, estava pronto para colocar sua vida em risco, e todos estão completamente inspirados. Vogan não tinha a menor ideia de que estava tendo esse tipo de efeito em Pluriel e nos outros, e Pluriel só consegue rir porque Vogan até se deu ao trabalho de memorizar os nomes de aventureiros comuns como eles. São esse tipo de coisas que Van faz que os fazem sentir que podem confiar suas vidas a ele, sem hesitação. Dee é o próximo a se apresentar, declarando que ele e seus homens são nobres cavaleiros a serviço da família real e do reino. Proteger Van aqui e agora significa defender o futuro de toda a casa. Sparta se junta dizendo que ele não pode condenar Von usando uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas uma vez que o inimigo seja tratado, ele terá que ensinar a Von a grande responsabilidade que ele carrega como um potencial herdeiro da família real. Sparta se junta a Dee e Orton nas linhas de frente, e diz que ele irá emendar sua estratégia. Primeiro, ele criará uma parede defensiva e disparará ataques à distância. Então os homens de Dee tomarão o flanco esquerdo, enquanto o grupo de Oro o atacará pelo flanco direito. Todos estão prontos, então Sparta imediatamente cria a parede defensiva. Ela surge num piscar de olhos, e os aventureiros dizem que eles não esperavam que o velho mordomo fosse um mago tão incrivelmente poderoso. Eles também ainda estão muito impressionados com Van, e Orton até diz que o acolheria de bom grado se ele se tornasse o rei. Os bandidos, enquanto isso, ainda não notaram a parede gigante que Sparta ergueu bem atrás deles. Eles estão muito focados em conquistar a vila e têm certeza absoluta de que será moleza. Este não é o caso, no entanto, pois flechas começam a chover intensamente sobre eles e vários dos bandidos são eliminados imediatamente. Eles finalmente percebem que as flechas estão vindo de trás da parede, então seu líder declara que eles atacarão o que quer que esteja atrás dela. Os bandidos avançam em massa, mas Dee aparece para começar a eliminá-los um por um. Ele corre pelo grupo deles com uma força incrível e elimina vários deles com sua lâmina afiada. Orton está bem ali com ele, e Dee diz que tudo está indo exatamente como planejado. O inimigo caiu completamente na isca, e eles conseguiram surpreendê-los de ambos os flancos. A batalha está realmente esquentando agora, então Orton diz a seus homens para não deixarem os cavaleiros os superarem de forma alguma. Os cavaleiros e os aventureiros estão atacando de ambos os flancos, então os bandidos percebem que estão completamente cercados. Os bandidos ainda têm uma vantagem numérica, mas nossos heróis compensam isso com pura e inegável habilidade. O terrivelmente poderoso Dee diz a seus inimigos para avançarem se quiserem suas vidas encerradas, então os bandidos começam a fugir desesperadamente dele. Nesse exato instante, o líder dos bandidos corre em direção à parede, e Orton percebe que ele está mirando nas pessoas que estão do outro lado. Orton grita desesperadamente para alguém detê-lo, mas é tarde demais. O líder dos bandidos passou pela parede, onde ele encontra uma Pluriel completamente indefesa. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Von consegue chamar sua atenção. Von manobra seu caminho para as costas do cara, e o derruba com sua lâmina afiada. Khamsin então segue o ataque de Von, e põe um fim definitivo à vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, no entanto, pois Von diz que há uma boa chance de o inimigo focar em sua posição. Ele diz a todos para prestarem muita atenção ao que está à sua frente, e Pluriel só consegue se perguntar como Von pode ser tão incrivelmente composto. A batalha termina um tempo depois, e Orton revisa toda a situação. O inimigo sofreu grandes perdas, enquanto Van e seu grupo não tiveram absolutamente nenhuma baixa. Este é o melhor resultado possível, e é uma vitória completa e inquestionável. Assim que Orton receber o pagamento, sua missão estará completa e eles poderão partir. No entanto, Orton diz que ele ficou bastante curioso sobre o potencial de Van. Ele sabe que não haverá muito dinheiro nisso, mas se pergunta o que seu grupo pensa sobre ficar nesta vila por mais um tempo. Alguns dos aventureiros preferem ir em outra missão, então eles partem. Bartol e seus homens ficam para trás. Pluriel está especialmente interessada em ficar porque Van salvou sua vida e ela quer muito retribuí-lo de alguma forma. Os outros ficaram realmente muito impressionados com a forma como Van se portou no campo de batalha, e eles não conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos de idade. Ele também é muito mais gentil do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todos estão ansiosos para ver o que esta vila se tornará sob a liderança de Van. Orton se pergunta se todos eles estão prontos para ficar aqui para ajudar Van, e todos concordam. Enquanto isso, Tio repreende Van por colocar sua vida em perigo. Ela está furiosa, e exige que ele a deixe arriscar a vida dela primeiro da próxima vez, sem hesitação. Dee chega para parabenizar Van por um trabalho muito bem feito, e Van diz o mesmo de volta ao comandante. Quanto a Esparta, ele sente que os aldeões se reuniram perto da entrada da vila. Von lembra que esta é a primeira vez deles aqui, então ele se prepara para encontrar todos. Dentro da vila, Tio percebe que este lugar tem muito mais espaço do que ela imaginava. Von se apresenta ao chefe da vila chamado Ronda, e Ronda o agradece imensamente por salvar a vila deles.
Infelizmente, esses ataques já aconteceram antes, e eles foram atacados várias vezes só este ano. Vaughan só consegue se perguntar por que esta vila está sendo constantemente alvo, então Honda explica o passado deles em detalhes. Na época em que faziam parte do condado de Fredinato, cavaleiros patrulhavam a área para protegê-los. Infelizmente, tudo isso desapareceu completamente quando a vila se tornou parte do território que o pai de Vaughn controla atualmente. Van só consegue se desculpar com eles ao explicar que seu pai ainda não foi informado sobre o status das vilas menores. Honda está aterrorizada com esta declaração porque faz parecer que as vilas menores não valem a pena ser protegidas de forma alguma. Eles praticamente não pagam absolutamente nada em impostos, então ele teme que seja exatamente por isso que o rei não se importa com eles. Vaughn tenta acalmá-los dizendo que reclamar sobre o estado do reino não fará bem algum, mas isso só piora ainda mais as coisas. Os aldeões não querem ouvir esse tipo de conversa de um nobre porque ele não pode possivelmente entender o quão difíceis as coisas são para eles na prática. Vaughn tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal e mais importante preocupação é o futuro desta vila. Ele admite que os nobres têm suas falhas, e eles são culpados por aprovar leis que não beneficiam as vilas menores. Infelizmente, eles não podem fazer absolutamente nada sobre isso agora. Então Van diz que eles deveriam se concentrar em pensar em maneiras eficazes de proteger esta vila. Van já pensou nisso cuidadosamente, e ele elaborou 3 medidas que eles podem tomar. Primeiro, Van diz que eles precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorar esta vila de forma alguma. Então eles precisam ganhar dinheiro regularmente o suficiente para contratar mercenários. Por último, eles precisam melhorar e desenvolver a vila por si mesmos. Os aldeões dizem que eles já tiveram ideias como essa antes, mas é sempre muito mais fácil falar do que realmente fazer. Vaughn reconhece que deve ter sido muito difícil antes, mas ele declara que as coisas serão completamente diferentes agora porque seu novo senhor chegou. Esta vila é tudo o que ele se importa agora, então ele fará absolutamente tudo o que puder para defendê-la e desenvolvê-la. Suas palavras inspiradoras não têm absolutamente nenhum efeito nos aldeões, então Van pode perceber que eles ainda não confiam nele. Nesse exato instante, Esparta se apresenta e explica que serviu o rei como seu mordomo-chefe por muitos e muitos anos. Ele garante por Van, explicando que ele foi confiado com terras aos 8 anos de idade após ser considerado um verdadeiro prodígio. Dee se apresenta em seguida dizendo que ele é o vice-comandante dos Cavaleiros do Rei, e ele também garante por Van, com toda a sua autoridade. Os aldeões estão em choque total porque o mordomo-chefe do rei e o vice-comandante vieram à sua vila. Eles são claramente pessoas muito importantes, então só podem se perguntar o que eles estão fazendo aqui. Honda se pergunta se Van ser um prodígio significa que ele pode usar magia elemental, então Van revela que sim, ele pode. Ele diz que é apenas magia de produção. No entanto, então eles não deveriam esperar muito dele em combate. É claro que os aldeões estão visivelmente desapontados ao ouvir isso, mas Vaughn diz que ele simplesmente ainda não descobriu seus poderes por completo. Nesse momento, um dos aldeões levanta o problema dos impostos. Até agora, tem sido um esforço tremendo e difícil dar 30% da colheita, e isso tem tido um efeito devastador na aldeia. Vaughn não perde tempo em resolver isso, dizendo que podem reduzir para 10% por um tempo. Ele tem muitos planos para esta aldeia, então é importante garantir uma vida estável primeiro. Os aldeões ficam chocados ao ouvir que os impostos serão reduzidos e é um alívio imenso. Vaughn declara que é hora de começar e eles começarão fortalecendo as muralhas defensivas da aldeia. Ele se pergunta se a muralha de magia da terra de sua barda é duradoura, mas infelizmente não é. Ela mantém sua integridade enquanto ativa, mas quando a mana se esvai, torna-se um simples monte de terra. Vaughn determina que terão que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de algo enquanto isso. Será apenas uma medida temporária, então ele pede a Esparta para criar uma muralha de terra para eles. Esparta faz isso imediatamente e todos os aldeões ficam impressionados com seu poder incrível. Vaughn também quer construir um fosso para atrasar quaisquer intrusos, então ele diz para deixarem o trabalho para os cavaleiros. Vaughn realmente tem a atenção dos aldeões agora, então ele lhes diz que a cooperação de todos é vital neste momento. Se todos permanecerem unidos, esta aldeia pode renascer ainda mais forte do que antes. Um tempo depois, Tio se pergunta o que Von está fazendo na floresta. Ele explica que estava pensando em testar sua magia de produção, então reuniu uma pilha de madeira. Ao tentar sua magia, Vaughn nota que pode sentir um calor crescendo lentamente no fundo do estômago. Vaughn repassa o processo de usar magia de produção, lembrando-se de focar no controle de sua mana. Assim que a mana atinge as pontas dos dedos, ele deve sentir cada fibra da madeira. Então ele as unirá para torná-las mais fortes como um fio torcido antes de entrelaçar as fibras ainda mais firmemente para fazer um bloco de madeira. O processo é um sucesso completo enquanto Vaughn cria o bloco, mas os outros só podem se perguntar o que é. Vaughn explica que é um bloco de fibra, e ele compara como a microfibra é feita. Infelizmente, a microfibra só existe em seu mundo antigo, então os outros não fazem a menor ideia do que ele está falando.
Um tempo depois, Urtu passa por ali e fica chocado ao ver o que Van tem feito. Tio explica que Van fez esses blocos e os aventureiros não podem deixar de notar quantos há. Urtu toca em um deles e nota que são mais leves e mais duros do que esperava. Van lhe dá permissão para cortar um ao meio, mas Orto descobre que não consegue nem arranhá-lo com sua lâmina. Orto diz que o golpeou com força suficiente para cortar uma pedra, mas este bloco que Voan criou é incrivelmente resistente. Nenhum deles jamais viu algo assim antes, e todos se perguntam se é realmente feito apenas de madeira. Voan está satisfeito com o que criou, e ele determina que esses blocos poderiam ser surpreendentemente úteis. Um tempo depois, Tio se pergunta se Von já esgotou sua mana, pois ele tem criado todo tipo de armas e ferramentas. Von diz que se sente bem e não entende por que a magia de produção tem uma reputação tão ruim. Ele ouviu que o consumo de mana da magia de produção é realmente intenso. Supostamente consome tanta mana que é quase impossível para a maioria das pessoas fazer sequer uma única coisa. Von ainda não conhece todo o potencial de seu poder, mas o que ele sabe é que pode criar armas facilmente. Kamsin realmente gosta da espada que Von acabou de fazer, então Von diz a ele que pode ficar com ela. Kamsin promete valorizá-la para sempre e Tio espera ansiosamente para ver o que Von lhe dará. Von lhe entrega um machado, mas ela não está muito animada com isso. Von se pergunta se há algo errado com ele, então Tio lhe diz que ela só ficou quieta porque estava encantada com a beleza da arma. Von percebe que ela não gostou, então ele pensa em fazer um belo acessório para ela mais tarde. Naquela noite, Vogan pensa em como seu corpo está dolorido de toda a viagem. Eles quase não tiveram pausas, mas o pior de tudo, Vogan não conseguiu tomar banho. Vogan tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só estiveram acampando todo esse tempo. Eles não podem continuar vivendo assim. Então Van decide que precisam garantir suas necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da aldeia. Van pensa no que seria a melhor coisa para fazer primeiro, e ele determina que deveriam fazer uma casa. No dia seguinte, Rondo se pergunta o que nossos heróis estão fazendo, então Vogan revela que estão construindo uma casa para si mesmos. Este local costumava ser uma praça pública, mas não é usado há muito tempo. Há muito espaço. Então Rondo diz que é o lugar perfeito para a mansão de Von. Vogan está finalmente pronto, então ele determina que é hora de descobrir se ele realmente pode fazer algo tão grande quanto uma casa. Vogan reúne todo o seu foco e determina que deve começar com os 4 pilares que irão em cada canto. Os pilares exigem fios finos para ir fundo no chão, para que possam ter uma base forte. Depois vem os pisos e as paredes para conectar os pilares. Finalmente, depois de tudo isso, Von finaliza sua casa com o telhado. Von declara que terminou e todos estão em completa descrença. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros se perguntam o que acabou de acontecer. Tio explica que Von acabou de construir uma casa para eles morarem, mas não conseguem acreditar que ele fez isso em tão pouco tempo. Os cavaleiros e os aventureiros não poderiam estar mais felizes com sua nova casa e todos dão uma boa olhada enquanto a poeira finalmente baixa. Von duvidou de si mesmo no início porque todos lhe disseram que a magia de produção é inútil, mas ele percebe agora que sua magia é realmente muito útil. Von olha para a bela casa que criou para ele e seus amigos, e não pode deixar de se perguntar se a fez um pouco grande demais. Ninguém consegue acreditar que Voan fez uma casa gigante tão rápido, e eles determinaram que sua magia de produção é mais adequada para governar um território do que a magia elemental. Van concorda que é uma habilidade interessante, mas ele ainda pensa que a magia ofensiva ainda é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que as pessoas se sentiriam muito mais seguras vivendo sob a proteção de um Lorde poderoso, mas seus amigos lhe asseguram que não é o caso. Sparta diz que ele estaria correto em tempos de guerra, mas o que as pessoas buscam é simplesmente um Lorde que melhore suas vidas. Dessa forma, Sparta diz que ninguém é mais adequado do que Van. O que Van acabou de fazer foi incrível, e Orto determinou que os poderes de Van excedem em muitos dos usuários comuns de magia de produção. Von não terminou, pois ele diz que se lhe trouxerem a madeira, ele pode até fazer casas para todos os outros. Todos ficam chocados ao ouvir isso, então Ortho e Di dizem a seus homens para se apressarem e reunir os materiais. Os aldeões todos querem casas também, e Vogan rapidamente percebe que não sabe no que se meteu. Suas casas estão em péssimo estado, no entanto, então Vogan decide que começará renovando dramaticamente a vida das pessoas na aldeia. Von concorda em fazer uma casa para todos, então todos celebram. Von termina de fazer um monte de casas, e todos ficam impressionados com sua enorme capacidade de mana. Seu vasto conhecimento em como construir um bairro também é muito impressionante, e Von explica que é chamado de Plano de Grade. Ele tem um bloco de 4 casas como sua unidade fundamental, e grandes ruas correm entre os blocos. Vorn diz que essas casas devem servir por enquanto, mas quando eles eventualmente obtiverem muitas pedras, ele reconstruirá cada casa para melhor atender seus moradores. Vogan também construiu um banho ao lado de sua mansão, simplesmente porque queria tomar banho. Ele optou pelo design simples para a banheira, e Plerio usou sua magia de água para encher a banheira.
Naquela noite, depois de tomar um banho, Vogan finalmente consegue dormir em uma cama agradável e confortável. No dia seguinte, Vogan é informado que, graças aos cavaleiros, eles agora têm uma trincheira ao redor da aldeia. Vogan está muito satisfeito com isso, mas seria ideal para suas defesas enchê-la com água e transformá-la em um fosso. Além disso, eles precisarão de água para beber e para usar no banho. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho deles, então Van declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviaram água do rio próximo com a ajuda dos grandes poderes de Esparta. Ele instantaneamente cavou uma trincheira de alguns metros de comprimento, enquanto Dee e os outros a estenderam a mão. Von seguiu atrás para fortalecer o fundo e as laterais da trincheira. Há muita distância entre o rio e a aldeia, então tio diz que é um projeto e tanto. Não tem jeito, no entanto, pois Von aponta que as pessoas precisam de água. É trabalho duro, mas ter todos trabalhando para o mesmo objetivo é bem divertido. Além disso, uma vez que as condições melhorem e sejam menos incertas para as pessoas, será mais fácil para os comerciantes visitarem. Isso será essencial, porque é a única maneira de Von poder viver sua vida tranquila no futuro. Von determina que este trabalho levará pelo menos uma semana, mas ele fica chocado quando os trabalhadores apontam que já podem ver a aldeia de onde estão. Von decide encerrar o dia por enquanto, mas Dee diz que eles chegarão à aldeia em algumas horas se continuarem. Dee está ansioso para continuar trabalhando, mas Von aponta que os outros estão prontos para desmaiar. Dee considera isso um novo tipo de treinamento, mas ele percebe que não pode ir longe demais. No dia seguinte, Von anuncia a todos que finalmente completaram o canal para levar a água à aldeia. Ele agradece a todos pelo trabalho duro e diz a Esparta para abrir a comporta de água. A água começa a fluir, e todos os aldeões ficam impressionados. O fosso ao redor da aldeia está completo, e agora será realmente difícil para os bandidos atacarem as muralhas da aldeia. Vogan teme que o fosso inunde quando chover, então ele se pergunta se deveria criar um lago atrás da aldeia também. Esparta acha que é uma boa ideia, porque esse lago poderia ser usado como um reservatório que será útil durante as secas. Van faz isso em seguida, e os aldeões não conseguem acreditar que tanta coisa está acontecendo. A aldeia que antes não tinha cursos d'água agora tem um lago como reservatório. Graças a Vogan, os aldeões não precisam mais ir ao rio todos os dias só para buscar água. O chefe o agradece, mas Von diz que não é necessário. Ele está feliz que todos tenham acesso à água agora, porque a vida será muito mais fácil para toda a aldeia. Naquela noite, vemos que uma garota referida como Lady Art está viajando com alguém chamado Panamera. Panamera diz que ainda é um longo caminho até uma certa aldeia remota, então ela diz a Art para descansar um pouco. No dia seguinte, Vogan termina de criar uma gigantesca muralha defensiva chamada Baluarte. A muralha da aldeia costumava ser apenas uma muralha de terra, mas agora é uma construção incrível. Baluartes tem um topo largo, então os guardas podem até patrulhar no topo da muralha. Todos estão muito animados com isso porque, com o baluarte tão resistente, os aldeões podem ficar tranquilos mesmo quando bandidos atacam. Vogan choca a todos quando diz que não está satisfeito com isso porque quer fazer os aldeões se sentirem ainda mais seguros. Vogan experimenta fazer algumas bestas básicas e todos ficam chocados quando ele termina. Eles dizem que essas coisas não são nada básicas, e são super impressionantes. Vogan até anexou escudos na frente delas para que os guardas possam disparar flechas enquanto protegidos de ataques inimigos. Isso é realmente impressionante, e está claro agora que Van pode fazer todo tipo de coisas com sua magia de produção. A aldeia deles é relativamente pequena, mas Van está satisfeito porque está começando a aparecer uma cidade-fortaleza. Todos concordam e dizem que meros bandidos nunca a conquistarão, não importa o quanto tentem. Dee tem certeza de que se o rei soubesse o que Vogan poderia fazer com esse poder, ele o teria feito chefe da casa em vez de bani-lo para esta aldeia remota. O rei pensou que Von era fraco, mas basta um olhar para o que ele fez a esta aldeia para deixar claro que seu poder é mais do que suficiente para o combate. Dee argumentaria que Vogan é mais poderoso do que qualquer um, mas Esparta acredita que seu poder é melhor para a proteção. Os dois começam a discutir, mas Vogan os acalma. Ele diz que eles não deveriam ficar frustrados com suas circunstâncias. Eles só precisam se virar e lutar com o que têm. O estômago de Jesse e Von ronca, então Tula faz uma refeição para ele. Não foi fácil, no entanto, porque estão com poucos ingredientes. Esparta diz que a defesa da aldeia é importante, mas eles devem fazer algo sobre a renda regular da aldeia. Esta aldeia não tem conexões além de alguns comerciantes que vêm aqui uma vez por mês. Vor não acha que isso precisa ser uma prioridade, porque as colheitas da aldeia são capazes de fornecer bastante comida para a aldeia. No entanto, Esparta aponta que eles não têm os ingredientes para fazer as sobremesas doces assadas favoritas de Von, e Von muda completamente de ideia. Não ter esses doces é horrível para ele, então Von declara que é hora de pensar em algo que esta aldeia possa vender. Kamsin acha que deveriam vender aqueles blocos de madeira que Von pode fazer,
mas Vaughn rejeita a ideia. Vendê-los não funcionaria porque só ele pode trabalhar com eles. Todos dão suas sugestões, mas Vaughn percebe que pensar em algo para vender que seja único desta aldeia será difícil. Mais tarde, Van descobre que Tellencampson não quer usar suas armas. Elas foram presentes de Van, então eles não querem causar nenhum dano a elas. Van aponta que eles precisam aprender a se defender com essas armas, então precisam praticar. Zara diz a eles para não se preocuparem, e ele lhes mostra seu escudo do Cavaleiro Orc. É resistente e flexível, então será fácil para suas armas quando ele bloquear com ele. O primeiro ataque de Khamsin não tem um pingo de força por trás, mas todos ficam confusos quando o escudo acaba no chão. O escudo está até cortado ao meio, então todos ficam impressionados que a arma foi capaz de fazer tanto dano com tão pouca força. É tecnicamente uma espada de madeira, então Van está surpreso que foi capaz de cortar tão bem. Tio conserta nosso escudo e Orto chega para se perguntar sobre toda a comoção. Ele trouxe alguns minérios que eles mineraram e ele se pergunta se Van gostaria de comprá-los. Orto explica que a floresta ao redor das montanhas próximas está cheia de monstros fortes, então as pessoas têm evitado aquela área. Aquele lugar nunca foi minerado antes, razão pela qual podem encontrar muitos minérios raros sem sequer ter que ir para as montanhas. Eles conseguiram encontrar minérios de ferro, cobre, prata e até um pouco de ouro. Orto realmente choca nosso herói, no entanto, quando ele revela que encontraram minério de mitril. Esta é uma ótima notícia porque se tudo isso estava no sopé das montanhas, então as montanhas em si devem conter uma riqueza de recursos. Van pega um pouco do minério de ferro e impressiona a todos ao transformá-lo em um bloco sólido de ferro. Ele diz que não o derreteu para torná-lo mais puro, então não sabe o quão puro é. Zara está muito animado, então ele se pergunta se Van pode fazer uma espada para ele com isso. Van se sente mal pelo que aconteceu com seu escudo, então ele diz que sim. Zara quer uma espada longa e uma curta, então Van começa a trabalhar. Esta é sua primeira vez fazendo uma arma de ferro, então exigirá muito foco. Ele pensa muito sobre sua forma e o quão afiada deve ser, e logo ele termina. Este é o primeiro cliente de Vaughn, então ele deu atenção extra aos adornos da espada. Zara não poderia estar mais feliz com a espada curta, então Vaughn começa a trabalhar na próxima. Aquela é tão incrível quanto, então é claro que os outros aventureiros também querem armas. Vaughn aponta que foram eles que conseguiram os minérios, então é justo que ele faça armas para eles. Quando ele termina, todos têm certeza de que Vaughn pode vender essas armas por muito dinheiro. Van então olha para o minério de Mithril e se pergunta como seriam as armas se ele as fizesse com Mithril. Sparta está muito intrigado com o Mithril porque nunca ouviu falar de alguém minerando minérios metálicos na floresta. A única explicação é que há uma masmorra por perto. Sparta diz a Vaan que se eles descobrirem uma masmorra, a situação deles mudaria massivamente. Hordas de pessoas e bens começariam a fluir para dentro e para fora desta aldeia. Isso deixa Van muito animado porque se eles descobrirem uma, a importância dessa aldeia aumentaria dramaticamente. Masmorras têm toneladas de recursos, com joias tão valiosas quanto tesouros nacionais. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de uma nova masmorra, eles abrem uma filial na cidade ou aldeia mais próxima. Infelizmente, Von aponta que a aldeia deles não tem os recursos para receber a guilda agora. Sparta concorda porque a guilda vindo para cá traria muitos aventureiros, comerciantes e até a ordem cavalheiresca. No momento, a aldeia deles carece de instalações, comida e infraestrutura para apoiá-los. Se essa notícia se espalhasse, uma nação vizinha os atacaria buscando lucrar com a masmorra. Além disso, Von aponta que ele é a ovelha negra de sua família. Se seu pai descobrisse que a aldeia para onde ele foi enviado realmente tinha valor, ele seria enviado para outro lugar. Isso significa que Van precisa fazer essa aldeia crescer e produzir resultados antes de descobrir a masmorra. Orto está na mesma página, então ele diz que eles evitarão o local onde a masmorra provavelmente está quando coletarem recursos. Van sabe que os aventureiros poderiam ganhar muito apenas relatando isso à guilda, então ele aprecia que eles estejam se contendo pelo bem da aldeia. Um tempo depois, Von está satisfeito com a aparência de tudo, então ele diz que isso conclui sua dramática renovação. Tio se pergunta se Von realmente ainda não está sem mana porque ele tem feito toneladas de casas e armas. Von diz que está bem e só se sente um pouco cansado. Jastan e um mensageiro revelam urgentemente que alguns lagartos blindados estão se aproximando da aldeia. Von imediatamente instrui a todos para entrarem nas muralhas e ordena que a ponte levadiça seja erguida e o portão fechado. Todos os aldeões estão aterrorizados porque sabem o quão perigosos são esses monstros, mas Von não tem medo. Ele sabe que todos têm medo da batalha, mas os lembra que as vidas de todos nesta aldeia dependem do que eles fazem. Vogan promete lutar por todos, mas ele não pode protegê-los apenas com sua força. É por isso que ele diz aos aldeões para lhe emprestarem sua força para que todos possam proteger esta aldeia juntos. Os aldeões estão prontos para proteger sua aldeia, então Vogan os instrui a operar as bestas.
Kemson explica que os aventureiros estão caçando, então não estão na aldeia. Nesse caso, Vaughn decide que deve participar da batalha, mas Teal o impede. Ele vê o quão séria ela é, então ele pede a Dee para subir na muralha e relatar a ele o que está acontecendo. Dessa forma, ele pode emitir ordens de uma distância segura. Então Dee concorda. Dee está horrorizado com o que vê. Então ele relata que há aproximadamente 40 lagartos blindados. Isso é muito ruim, porque mesmo um grupo de cavaleiros veteranos teria dificuldade em derrubar apenas um lagarto blindado. Não há tempo a perder, então Vaughn diz a Dee para carregar as bestas. Todos os aldeões seguem o comando de Dee e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem desaparecer quando atingem os lagartos e Dee percebe que estão passando direto por eles. Depois de um tempo, eles conseguem derrubar 10 dos monstros e os aldeões começam a celebrar. Ainda há muitos restantes, no entanto, e eles só têm uma flecha restante por besta. Eles não têm escolha, então disparam suas últimas flechas e conseguem derrubar outra onda de lagartos blindados. Infelizmente, as flechas de ferro acabaram e ainda restam muitos monstros. Vaughn se esforça para achar uma solução, mas logo tem uma ideia. Ele diz para Dee usar os virotes de madeira, mas os outros temem que não adiantará muito. As escamas desses lagartos blindados são de aço, então madeira e flechas jamais os perfurariam. Dee diz para ele não se preocupar, pois Vaughn já superou suas expectativas de inúmeras formas. Ele protegeu esta vila de bandidos e a desenvolveu num ritmo tremendo. Dee nunca mais duvidará dele, então decidiu depositar sua fé no Lord Van. Os aldeões lançam as flechas de madeira nas feras e os cavaleiros ficam chocados ao ver que as flechas estão presas nas cabeças. Eles se perguntam se isso realmente funcionou e todos começam a celebrar enquanto os monstros caem no chão. É claro que as flechas de madeira são suficientes para derrubar os lagartos, então Dee ordena que os aldeões continuem atirando. Ele diz que eles farão um banquete de espetinhos de lagarto esta noite, e flechas começam a chover sobre os monstros. Logo Dee anuncia que venceram a batalha, e todos os aldeões aplaudem. Vaughn é creditado por sua ótima decisão, e ele está feliz que funcionou. Os cavaleiros avaliam a situação e ficam muito impressionados. Não só evitaram baixas, como ninguém do lado deles sequer se feriu. A vitória foi esmagadora, e isso faz Dee perceber que Vaughn será alguém muito importante. Mais tarde, os aldeões colhem os lagartos gigantes e Dee diz a todos para terem cuidado ao preservar seus olhos e presas. As vísceras podem ser jogadas fora, mas eles devem ter certeza de extrair os núcleos mágicos. A colheita está indo muito mais rápido do que o esperado, e tudo por causa das facas incríveis que Vaughn fez. Vaughn chega e vê que agora tem toneladas de carne na vila, o que significa que podem fazer um banquete. O banquete é realizado naquela noite, e Vaughn faz um brinde à vitória deles. Os aldeões pensavam que nunca haveria um dia em que pudessem se divertir nesta vila, mas Vaughn mudou tudo isso. O chefe fica impressionado, pois é difícil acreditar que há um nobre que gosta de passar tempo com aldeões de classe baixa. Os amigos de Vaughn dizem a eles que é normal, porque é assim que Vaughn é. Orto não estava na batalha, mas a história fez todo o sentido quando lhe disseram que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material que suas armas. Jazz e Dee os ouvem falando sobre suas armas, então ele declara que também comprará uma de Van. Os outros cavaleiros também querem comprar algumas, mas Van diz que nunca poderia cobrá-los. Assim que as finanças da vila estiverem em ordem, ele fará armas para todos de graça. Depois, Orto explica que eles poderiam vender os lagartos blindados para mercadores e conseguir 20 moedas de ouro por cada. Infelizmente, a maior parte da carne estragará, e Van terá que pagar uma taxa de transporte. Contando com isso, eles provavelmente conseguirão 8 moedas de ouro por cada. Ainda restam 40, então eles conseguirão um pouco mais de 300 moedas de ouro. Vaughn faz a conversão e fica impressionado ao perceber que isso equivale a cerca de 300 milhões de ienes. Infelizmente, Esparta precisa lembrá-lo de algo. Quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, é obrigada a pagar 50% em impostos. Não há como manter isso em segredo, pois será descoberto imediatamente se tentarem vender tanto de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 moedas de ouro, mas o pior é que o pai de Van descobrirá o quão bem esta vila está indo. Se ele souber que este lugar tem valor, então ele exilará Van para uma área remota diferente. Então Esparta tem uma ideia e diz que eles poderiam tentar relatar isso ao irmão de Van, Mércia. Eles poderiam dar a ele a glória de derrotar os lagartos blindados, e ninguém ficaria desconfiado. Mais tarde, alguns mercadores chegam à vila, mas se perguntam se estão no lugar certo. Eles já estiveram aqui antes, mas não parece a velha vila remota que eles se lembram. Vaughan se apresenta como o Lorde desta vila, e eles imediatamente o reconhecem como o filho do Marquês. Ele é conhecido por ser um prodígio, então eles se perguntam o que ele está fazendo aqui. Os mercadores se apresentam como Mari e Rango, então Vaughan os recebe em sua vila. Lá dentro, os rapazes ficam absolutamente chocados ao ver o que Vaughan tem para lhes vender.
São os materiais dos lagartos blindados, e os rapazes não conseguem acreditar que eles conseguiram derrotar um exército tão grande. Até aventureiros temem esses monstros gigantes, então os rapazes mal conseguem acreditar que esta pequena vila lutou contra tantos deles. Eles estão ansiosos para comprar tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar. Vaughn concorda, pois esses rapazes terão que recrutar mais homens para este trabalho. Infelizmente, a carne não ficará boa por tanto tempo, então Vaughn diz a eles que podem levar um pouco de graça. Em troca, Vaughn gostaria que eles dessem uma olhada em algumas das armas que estão vendendo. Os rapazes não tinham ideia de que havia um ferreiro nesta vila, e Vaughn não lhes diz que na verdade é ele. Os rapazes ficam realmente impressionados com as armas, então concordam em comprá-las pelo preço pedido por Vaughn. Vaughn vai ainda mais longe perguntando se eles também promoveriam as armas, mas eles hesitam. Os rapazes não conseguem descrever o quão incríveis são essas armas, então não querem compartilhá-las com outros mercadores. Vaughn sabe que eles só querem ter um bom lucro, então ele tem uma ideia. Ele aponta que se venderem as armas logo fora da vila, todos descobrirão de onde elas vieram. As pessoas virão à vila procurando por elas, e isso pode ser uma boa oportunidade. É por isso que Vaughn diz que o rapaz deve montar uma loja dentro da vila antes de começar a promover. Eles farão o trabalho duro de divulgar as armas, e terão uma loja pronta para quem vier procurá-las. Os rapazes se perguntam se Vaughn realmente estaria de acordo, então Vaughn diz que sim. Vaughn constrói a loja imediatamente e os rapazes ficam ainda mais impressionados. Eles tinham acabado de dizer a Vaughn como achavam que a loja deveria ser, e ele a fez num piscar de olhos. Nesse momento, vemos que as garotas chegaram à vila. Panamera está preocupada com algo, então ela diz que descobrirá se Vaughn é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Vaughn, Sparta explica que a vila está crescendo a uma taxa incrível. Ele acredita que mais pessoas virão, então eles precisam construir uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas. À medida que desenvolvem a terra, precisarão de muitas pessoas para guardar a vila e administrar suas instalações. Além disso, Vaughn terá que decidir que tipo de cidade-fortaleza eles querem ser. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Vaughn tem outras ideias. Ele quer usar um design de estrela, porque os atacantes terão que gastar tempo conquistando as partes pontiagudas para chegar perto das partes principais. Se tentarem ignorá-los, acabarão sendo atacados de 3 ângulos diferentes. Jazz e Vaughn são informados de que um emissário do condado de Ferdinando chegou para vê-lo. Panamera se apresenta como uma cavaleira, e Art se apresenta como a filha mais nova do conde Ferdinando. Art está aqui para prestar seus respeitos, seguindo as instruções de seu pai, então ela espera que eles possam se dar bem. Vaughn, no entanto, percebe que elas estão aqui para avaliar o estado de seu inimigo e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionada com a conclusão dele porque ele está certo. Vaughn foi encarregado de terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helenida, então Ferdinando está desconfiado dele. Ele teme que Vaughn possa liderar as ambições impróprias de seu pai. Panamera determina que Vaughn ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental. Vaughn sabia que a notícia se espalharia eventualmente, então ele não nega. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas porque ele não está planejando nada com seu pai. Vaughn diz que foi simplesmente exilado aqui por seu pai, mas Panamera não acredita nele de jeito nenhum. Ela aponta que Vaughn transformou esta vila remota de 100 pessoas em uma fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados aqui com Vaughn para realizar tudo isso, pois o objetivo é transformar esta vila em um novo posto militar. Vaughn choca rindo na cara dela, e só consegue pedir desculpas. Ela estava tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há um grande mal-entendido. Vaughn explica que tudo o que seu pai permitiu que ele trouxesse foi Khamsin e parte de sua bagagem. Ele diz que sua família nem o acompanhou na partida, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Panamera aponta que seu mordomo cavaleiro e sua criada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. Dee foi até ordenado a retornar ao reino, mas ele simplesmente ignorou. Asparta diz que está aposentado e só queria passar um tempo em uma vila agradável. Tio diz que Vaughn se importa com as pessoas mais do que ninguém, e é por isso que ela decidiu servi-lo pelo resto de sua vida. Panamera ainda está cética, então ela se pergunta como a vila conseguiu mudar tão rápido. Vaughn decide que seria melhor mostrar a elas, então as leva para fora. Ele diz que fará uma muralha como a que cerca a vila deles, mas Panamera não consegue acreditar. Ela fica impressionada quando Asparta deixa claro que ele é um grande mago elemental, mas esta muralha não será suficiente. Panamera sabe que, uma vez que esta muralha perder sua mana, ela desmoronará. É aqui que Fon entra em ação, então ele usa sua magia para transformar a parede de terra em uma muralha. Ele então usa alguns de seus blocos para criar um portão bem na frente dos olhos delas. As garotas não conseguem acreditar no que estão vendo, e só podem se perguntar qual é a aptidão mágica de Vaughn.
Volgen explica que ele tem aptidão para a magia de produção, e não é o que as pessoas pensam que é. A sociedade a chama de a magia mais infeliz de todas, mas eles estão errados. Art fica chocada com isso e tem visões de seu passado. Volgen explica que no instante em que seu pai soube de sua aptidão, ele o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de tolo porque, com o poder de Von, ele poderia ter expandido sua influência drasticamente. Ele o exilou e agora nem sabe sobre o poder de Von. Panamera está convencida, então ela revela que a verdadeira razão de estar aqui é para oferecer a mão de Art em casamento. Volgen percebe que Ferdinando quer que eles se casem, para que possam deixar seu reino em paz. Volgen explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo essa cidade-fortaleza, mas não vê conflito com ninguém. Ele não quer lutar contra ninguém, então não há necessidade de casamento. Volgen diz que Art não seria feliz aqui de qualquer forma porque é realmente perigoso. Panamera diz que veio aqui para evitar o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Depois de conhecer Von, ela o acolheria felizmente se casando com Art. Ele possui grande perspicácia e tem o poder de unir as pessoas ao seu redor. Ela se pergunta como Art se sente em relação a se casar com ele e duvida que ela encontrará um homem melhor. Art realmente pensa que Von é uma boa pessoa, mas ela ainda não sabe sobre se casar com ele. Volgen nem sequer considerou seu casamento na idade dele, então eles decidem adiar isso. Volgen fica chocado quando Panamera revela que eles ficaram aqui por mais um dia, e ela está encantada em ver Von agindo de acordo com a idade dele pela primeira vez. Panamera pergunta se Von tem um quarto extra onde possam ficar, e ambos ficam chocados quando Von diz que não fará uma pousada. Von faz a pousada imediatamente, e as garotas não conseguem acreditar no que vem. No jantar, Von pergunta que tipo de coisas Art gosta. Ela explica que gosta de coisas fofas, como bonecas e flores, mas Von não viu muitas dessas. Art se oferece para mostrar a ele a que ela trouxe, e fica chocada com o quão interessado ele está. Os outros também querem vê-los, então Art se sente realmente acolhida aqui. Naquela noite, Art agradece a Von pelo dia maravilhoso. Ela estava muito nervosa no início, mas ver como ele é legal foi um grande alívio. Art diz boa noite enquanto sai correndo, e Von fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. De volta para casa, como Barta determina, Art provavelmente foi enviada para cá pela mesma razão que Von. Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Volgen percebe que foi difícil para ela dizer que foi expulsa de casa, assim como ele. Von está bem com isso e decide que ela pode ficar nesta vila se não conseguir voltar para casa. Naquela noite, Panamera se pergunta se eles deveriam ficar um pouco mais. Art diz que é uma ótima ideia e vai para a cama. Ela pensa em conversar com Von no dia seguinte, e é a primeira vez em muito tempo que ela realmente está ansiosa para acordar. Na manhã seguinte, os outros acordam Volgen com urgência. Algo está acontecendo no lago que Volgen criou, e Dina Sparta já está no local. Volgen finalmente chega e encontra todos se perguntando quem é a garota misteriosa no lago. Ela pertence a uma raça chamada Apkalu, o que significa que ela é meio humana e meio peixe. Eles geralmente vivem em rios profundos dentro de uma floresta, mas por alguma razão, vários deles estão aqui no lago que Von fez. Eles são uma espécie rara que poucos encontram, então Von tenta perguntar à garota o que ela está fazendo aqui. Ele tenta perguntar o nome dela, mas ela não responde de jeito nenhum. Volgen se pergunta se ela consegue se entendê-lo, então tenta oferecer-lhe um pouco de comida. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, enquanto a garota se aproxima dele. A garota emerge da água para perguntar se ela pode realmente comer esta comida, e Von diz que sim. Ela fica impressionada com a carne, então Von explica que é carne de lagarto blindado. A garota peixe pergunta quem derrotou os lagartos, e todos respondem que foi Von. Von tenta dar o crédito a eles, mas eles estão confiantes de que foi tudo por causa dele. A garota vai embora imediatamente, então Von se pergunta se ela voltará no dia seguinte porque ele prometeu dar-lhe mais carne se ela voltasse. Asparta explica que a espécie dela é raramente avistada, então ele duvida que ela volte. Ele está muito enganado, no entanto, porque no dia seguinte, vários outros aparecem. A garota está entre eles e Von começa a se perguntar se ele fez algo ruim. Se os Apkalo veem os lagartos blindados como deuses, então eles podem estar chateados depois do que aconteceu. Um dos homens-peixe exige falar com Von, e Von não pode deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Von fica aliviado quando o cara simplesmente o agradece por ser gentil com sua filha. Von percebe que ele está falando sobre a garota que ele alimentou, e fica feliz que não seja algo pior. O cara pergunta se Von foi realmente quem derrotou os lagartos blindados, e Von diz que todos estão dando crédito a ele. Os Apkalu ficam chocados porque não conseguem acreditar que alguém tão jovem também possa ser tão poderoso. Eles se perguntam se ele é algum tipo de mago lendário, mas Von tenta explicar que ele não fez isso sozinho. O cara o interrompe e dá permissão a Von para se casar com sua filha. Von não consegue acreditar, então o cara pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Lota Vesta e explica que sua filha é sua única criança.
Von aponta que ela é muito jovem para sequer ser mencionada em casamento. Então ele se pergunta por que Lota Vesta está fazendo isso. Lota Vesta começa sua explicação apontando que seu povo evitou fazer laços com humanos. No entanto, nos últimos anos, lagartos blindados tomaram conta dos rios e muitos de seu povo perderam suas vidas. É por isso que ele está procurando alguém forte para se casar com sua filha Lada. Vaughn resume tudo dizendo que este cara está oferecendo sua filha como noiva para forjar uma aliança com um humano poderoso. Vaughn responde dizendo que a parte do casamento não será necessária. Lota Vesta teme que ele esteja recusando a décima aliança, mas Van diz que protegerá a tribo deles de qualquer forma. Laravesa é grato pela generosidade de Van porque isso significa que eles poderão ficar aqui. Como sempre, porém, Van não terminou, pois ele diz que é hora de começar a construir. Laravesa não tem ideia do que ele quer dizer, então ele fica absolutamente chocado quando Van cria alguns edifícios para eles. Ele explica que são áreas de descanso e todos podem usá-las quando quiserem. Van fica feliz em ver todos aproveitando a área, mas Esparta o lembra que eles têm outros assuntos para resolver. É hora de eles lidarem com a situação do esgoto, e Laravesta se pergunta o que é isso. Vaughan explica que ele colocou canos de esgoto debaixo dos edifícios da vila. Eles regularmente enviam água do fosso pelos canos para lavar todo o esgoto. Não é um processo fácil, então Voin fica surpreso quando Laravesa se oferece para ajudar. Eles trabalham juntos para fazer o trabalho, e Voin não consegue acreditar o quão mais fácil foi com a ajuda deles. Este trabalho deve ser feito várias vezes ao dia, então Laravesa diz a Von para deixar o trabalho com eles de agora em diante. Vogan se pergunta se está tudo bem, então Laravesa explica que é a maneira deles de agradecê-lo por deixá-los viver aqui. Jassa, Art e Panamera chegam, e seu filho para ver os raros Apkalu. Laravesa chama Vogan de genro enquanto o agradece mais uma vez, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Vogan tenta explicar que não é casado com ninguém, mas Lara o interrompe. Ela declara que é a esposa de Von e se despede de seu marido. Mais tarde, Von leva Art em um barco para que os dois pudessem tomar um pouco de ar fresco. Von quer esclarecer o que aconteceu com Lada, mas Art já ouviu a verdadeira história. Ela sabe que foi um mal-entendido e pede desculpas por ter exagerado. Art aponta o quão incrível Van é, porque ele construiu este lago e desenvolveu toda a vila. Nesse momento, Lada e um grupo de outros Apkalu aparecem. Eles balançam o barco um pouco demais e isso aproxima Van de Art. Lara fica furiosa com seu marido, mas Van a lembra que eles não são casados. Mais tarde, Laravesa está chateada com Van flertando com outra mulher quando ele já tem Van. Van tenta esclarecer as coisas, mas Ladivesa tem uma ideia. Ele diz que a única maneira de resolver isso é com uma competição. Van competirá contra os Apkalu, e se eles vencerem, Van reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Vogan fica horrorizado com a ideia, mas intervém para dizer que Von aceita o desafio. Dio assegura de que trará vitória a Von, e Esparta pensa que seria melhor acabar logo com isso. Lota Vesta então explica que será uma competição de 3 rodadas. Ele deixa Van escolher a natureza da primeira rodada, então Van escolhe vôlei. Ninguém nunca ouviu falar de tal esporte, então Van explica as regras a eles. Tio e Panamera se voluntariam para esta rodada, e irão contra Ladavesta e Lada. Ladavesta demonstra seu imenso poder marcando imediatamente o primeiro ponto, e Vaughan teme que ele seja realmente bom no vôlei. Isso é provado quase imediatamente enquanto os Apkalu começam a esmagar o time de Von. Tio se sente péssima por decepcionar Von, mas Panamera a lembra de nunca desistir. O trabalho em equipe delas sobe mais um nível, e elas finalmente conseguem marcar seu primeiro ponto. Elas declaram que a verdadeira partida começa agora, e o jogo rapidamente se intensifica. Elas conseguem se recuperar e agora estão empatadas. Este é o match point, e isso significa que quem marcar o próximo ponto vence. Lada prepara seu pai para o ataque perfeito e Tio faz o seu melhor para pará-lo. Tio se sente mal consigo mesma novamente por falhar, mas Panamera a lembra de nunca parar de olhar para o futuro. Van não está nem um pouco inspirado, ele só se pergunta se está assistindo a algum anime de esporte. Laravesa diz que ele escolherá o próximo evento, então ele escolhe natação. Van fica horrorizado com essa escolha, pois se perderem mais um evento, ele terá que se casar com Lada. Os Apkalu são nadadores natos, então a situação não parece nada boa. Jazz então pede a Voin para deixar com ele. Kamsin também se oferece e diz que fará o seu melhor. A corrida é um revezamento de 2 pessoas, então Kamsin e Lada começaram. Claro, a pessoa meio peixe assume uma liderança esmagadora, mas Kamsin não é de desistir, sua pura tenacidade o permite alcançar o peixe, então Laravesa diz à filha para levar a sério.
Lada mergulha e, mais uma vez, assume a liderança. Ela alcança a marca, então sua companheira de equipe assume. Kemsen faz o mesmo, então Dee entra em ação. Ele usa o nado borboleta e os outros explicam que essa técnica de natação permite que ele use seus músculos ao máximo. Dee nada como um louco, e Lerovessa só consegue se perguntar como ele está fazendo isso. Dee consegue vencer a corrida, e Lerovessa não consegue acreditar que seu povo peixe perdeu. Resta um último evento, então Lerovessa permite que Von escolha qual será. Nesse momento, Vogan cria um dispositivo que os outros nunca viram antes, e ele pede a Pluriel para fazer um pouco de gelo para ele. Vogan usa a máquina para raspar o gelo, e um pouco de xarope para dar sabor. Claro, os outros não têm a menor ideia do que está acontecendo, então Vogan revela que o evento final será uma competição de comer raspadinha o mais rápido possível. Eles competirão em equipes de 2, então Art se oferece para ser a companheira de equipe de Van. A competição começa e os competidores começam a comer o gelo. Lara e seu pai descobrem imediatamente que isso não será fácil quando sentem a dor aguda do congelamento cerebral. Ladavesta lembra a si mesmo que isso é por Lada, então ele continua comendo. A equipe de Vogan também está com dificuldades, e ele começa a temer que tenha feito uma escolha terrível. Ele vê que Art não está desistindo, então Vogan se esforça ainda mais. A competição se intensifica à medida que todos entram em um estado de fluxo alimentar e todos torcem por eles. A corrida é acirrada até o fim, mas eventualmente a equipe de Von sai vitoriosa. Von fica feliz por finalmente poderem deixar toda essa conversa de casamento para trás, mas Laravessa o chama de genro novamente. Essa competição simplesmente provou a ele que Von é realmente um homem digno de sua filha. Von se pergunta qual foi o sentido de toda essa competição, mas Laravessa não responde. O estômago de Von está com muita dor por causa de todo o gelo, então os outros dizem a ele e a Art que eles fizeram um ótimo trabalho. Art percebe que Von está sempre cercado por rostos sorridentes, e ela se pergunta se um dia conseguirá isso para si mesma. Desde o dia em que nasceu, seu pai estava sempre ocupado e ela ficava sozinha. Sua mãe a entregou a uma babá e não demonstrou nenhum interesse nela. Tudo isso porque ela foi rotulada como um fracasso. Ela não se destacava em nada além de sua magia de marionetes. Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las com mais liberdade do que seu próprio corpo. Art pensou que poderia usar isso para fazer sua mãe sorrir, mas sua mãe apenas a puniu por lembrá-la de quão inútil ela era. Foi então que Art aprendeu pela primeira vez que a magia de marionetes é considerada maligna e é odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falou com ela, e ela se tornou alguém que era sempre ignorada. Quando completou 10 anos, ela foi enviada para se casar com Voan. Art se sentiu péssima, mas então ela descobriu que Voan era exatamente como ela. Voan só pode usar magia de produção, e outros consideravam isso uma infelicidade. Vogan ainda transbordava confiança e fazia uso de seus dons. Art agora se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse parado de praticar sua magia. Ela quer ser confiante como Von, então está determinada a começar a se esforçar um pouco mais. Mais tarde, Von conta a todos o que está planejando. Ele quer construir ainda mais muralhas ao redor da vila, e diz a todos para trabalharem com cuidado. Jazz então chega para apontar como o dia está agradável. Vogan percebe que ela parece mais energética hoje, então ele pensa no porquê disso. Ela quer ver as coisas do jeito que Vogan as vê, então ela se pergunta se estaria tudo bem observá-lo enquanto ele trabalha. Von fica encantado ao ouvir isso e diz que sim. Nem todos estão tendo um bom dia, no entanto, pois vemos que os aventureiros estão correndo por suas vidas. Um tempo depois, Art fica chocada ao ver que a muralha em forma de estrela ao redor da vila está completa. As muralhas parecem incrivelmente resistentes e todos agradecem a Von porque sua ajuda permitiu que terminassem as muralhas em apenas 2 semanas. O trabalho de Von nunca termina, no entanto, pois ele diz que terá que construir mais casas à medida que mais pessoas, como mercadores e aventureiros, se mudarem para a vila. Panamera está realmente invejosa porque sempre sonhou em ter sua própria terra. Ela planeja lutar muito na próxima batalha na esperança de que possa ganhar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço de terra. Panamera aponta que as bestas desta vez parecem diferentes das outras. Vulcan confirma que essa é a versão aprimorada das simples que ele fez antes. Esta versão tem uma parte superior e inferior que podem disparar separadamente, então pode atirar 2 flechas ao mesmo tempo. Vogan pede a Khamsin para testá-la, e todos ficam impressionados com a força com que a besta dispara a flecha. Panamera não consegue acreditar que a vila tem bestas tão poderosas agora, e Von a surpreende ao revelar que eles agora têm 100 delas. Panamera diz que pagará qualquer preço para comprar uma, mas Von explica que elas não estão à venda. Panamera está determinada a possuir uma delas, então ela diz que lhe deverá um favor em troca. Von está muito mais interessado nesta oferta, então ele concorda em dar-lhe uma, e diz que cobrará esse favor mais tarde.
Panamera diz que ela mesma fará os virotes de ferro para disparar das bestas, mas Kempson acha que ela deveria pegar pelo menos alguns dos virotes que Von fez. Panamera se pergunta o que há de tão especial neles, então Kempson explica que tem a ver com tudo o que Van faz. Ele mostra a ela a espada que Van fez para ele e ela fica incrédula. Ela nunca tinha visto uma espada com esse formato antes e percebeu que ela daria conta facilmente de qualquer inimigo. Khamsin pergunta se ela tem uma espada sobressalente que não se importa em quebrar, então ela traz uma. Panamera diz que ainda é uma espada muito resistente, então ela ficaria impressionada se Khamsin conseguisse sequer lascá-la. Khamsin usa um ataque para golpear a espada, mas Panamera fica confusa. Ela mal sentiu algum impacto e se pergunta se Khamsin errou. Claro, ela fica chocada quando sua espada é cortada ao meio. Khamsin diz que é tudo graças à espada de Van. Panamera quer desesperadamente saber de que material essa espada é feita. Van explica que é ferro comum e que ele fez os virotes para as bestas da mesma forma que fez a espada. Van diz que eles podem até perfurar lagartos blindados e Panamera não consegue acreditar. Claro, isso a faz querer alguns virotes de ferro, então Van concorda em dá-los a ela. Nesse momento, os aventureiros correm desesperadamente para a vila enquanto dizem a todos para correrem. Eles estão sendo seguidos por um dragão aterrorizante, e essa coisa é enorme. Orto diz que eles continuarão a atrair a atenção dele para que os outros possam levar todos de volta à vila. Vogan não gosta da ideia de eles se sacrificarem, então Vogan se pergunta se eles deveriam lutar contra o dragão em vez disso. Isso só colocaria os aldeões em perigo, então Vogan se pergunta o que deveria fazer. Felizmente, Panamera se apresenta e diz que vai dar uma mão. Ela instrui os aventureiros a continuarem correndo em direção a eles para que possam atingir o dragão com as bestas. Panamera diz que este é um dragão da floresta, um dragão de classe média sem arma de sopro, e eles o enfrentarão. Ela instrui todos os aldeões a se abrigarem atrás das muralhas, e Vão pede desculpas à arte por expô-la a tal perigo. Dragões da floresta são incrivelmente poderosos, mas Vão garante à arte que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, eles terão a ajuda de Panamera. Ele diz que talvez não consigam matar o dragão, mas definitivamente não perderão. Vogan instrui Tilt a levar Art de volta à vila e convocar Dee e seus homens. No fundo, porém, Vogan sabe o quão aterrorizantes inimigos voadores podem ser. Não será bom se ele chegar à vila, então ele diz aos outros para prepararem as bestas. Ele quer tirar o dragão do ar primeiro, então ele diz para mirarem nas asas dele. Nesse momento, um dos aventureiros cai e ele diz aos outros para simplesmente o deixarem para trás. Orto recusa e tenta fazer o dragão vir até ele. Não funciona, então Zara não tem escolha, a não ser jogar sua espada nele. O dragão está o perseguindo agora, então ele diz a todos para esquecerem ele e correrem para a vila. Zara espera que eles ignorem seu pedido como fizeram com outro cara, então ele fica chocado quando eles discordam. Orto diz que Zara é o mais rápido deles, então ele tem certeza de que ficará bem. Panamera instrui os guardas a lançarem o primeiro ataque, mas é inútil. Eles não conseguem atingir o dragão em movimento rápido, então Vogan tenta pensar em uma solução. Panamera declara que ela é a mais adequada para lutar contra o dragão, então ela mesma cuidará disso. Vogan não consegue acreditar no início, mas faz sentido. Panamera conquistou a confiança de seu imperador em uma idade tão jovem, o que significa que ela deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela deixa isso bem claro ao usar seu poderoso ataque de dardo de fogo. Seu feitiço é tão poderoso que derruba um dragão direto do céu e causa uma enorme explosão. Todos ficam maravilhados com seu imenso poder, mas o dragão ainda não acabou. Vogan percebe agora que se tornou arrogante depois de derrotar os lagartos. Este dragão o humilhou porque está em um nível completamente diferente. Vaughn ordena que todos disparem todas as flechas, mas o dragão continua sua aproximação. Eles conseguiram danificar suas asas, então ele não consegue voar tão facilmente. O dragão é incrivelmente inteligente, porém, pois ele prevê o próximo ataque deles. Vogan fica feliz em ver que todos conseguiram entrar nas muralhas externas, mas ele sabe que estarão em apuros se não chegarem à vila. Ele também gostaria de recuar, mas não há tempo. Nesse momento, Panamera diz que lhe dará o tempo que ele precisa. Seu ataque é feroz, e Vogan percebe que este é um verdadeiro ápice da magia de fogo. Se ela não estivesse enfrentando um dragão, esse poder dela seria devastador. Panamera diz que voltará primeiro para que possam preparar mais defesas. Os outros fogem para a vila e vemos que o dragão está sendo contido pelas chamas de Panamera. Vaughn começa a voltar depois, mas o dragão é aterrorizante. Ele deveria estar ferido agora, mas não está mostrando nenhum sinal de desistência. Nesse momento, Esparta chega e calmamente começa a caminhar em direção ao dragão. Von tenta desesperadamente dizer a ele que deveria estar recuando, e ele diz que não correrá a menos que Esparta esteja com ele. Esparta não pode permitir isso, então ele diz a Von para deixá-lo ganhar um tempo só desta vez. Ele fica cara a cara com o dragão e usa sua parede gigante para se separar da besta.
A parede desaba sobre o dragão, então Esparta diz que isso deve lhes dar tempo suficiente. Vaughn fica impressionado, mas também acha que Asparta está sendo casual demais. Ele diz a Asparta para correr, em vez de apenas andar, mas Asparta diz que correr é difícil para os ossos. Khamsin garante a Vaughn que ficará ao lado de Asparta para que ele possa correr de volta para a vila. Vaughn começa a correr, mas a vila ainda está muito longe. Os aventureiros também estão com dificuldades, então Vaughn determina que precisará ganhar mais tempo para eles. Vaughn decide cobrar seu favor de Panamera, então ele diz a ela para imobilizar o dragão na próxima vez que tiver a chance. Se ela conseguir mantê-lo preso com sua magia, então os outros poderão disparar todas as suas flechas para terminar o trabalho. Eles precisam de um tempo para preparar as bestas, mas o dragão já está de pé novamente. Felizmente, Dee e seus homens chegam bem a tempo e atacam a besta. Vaughn aponta que são apenas 3, mas Dee garante a eles que ficarão bem. Eles têm as armas que Vaughn fez para eles, então estão confiantes de que podem vencer. Dee e seus homens confrontam o dragão, mas o dragão é muito poderoso. Eles estão em má situação enquanto o dragão se prepara para acabar com suas vidas, mas Asparta os resgata com sua parede. Vaughn diz que eles estão prontos agora, então ele instrui os cavaleiros a se colocarem em segurança. Ele então diz a Panamera que é a vez dela, então ela prepara seu ataque de explosão de chama. Este ataque é insanamente poderoso, então o dragão é incapaz de se mover. Vaughn então diz a todos para dispararem todas as flechas e elas chovem sobre o dragão. Todos esperam para ver se a batalha finalmente acabou porque não há como saber o que acontecerá. Dee se aproxima, mas ele ainda está vivo de alguma forma. Ele tenta atacá-lo, então Dee desfere o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, então Vaughn diz a todos para levantarem suas vozes em vitória. Todos começam a aplaudir, e as garotas chegam para ver se Vaughn está bem. Panamera elogia Vaaman por dar ótimas ordens e o parabeniza por abater o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Van e seus heróis não são comuns. Asparta é um mago incrível, e Dee conseguiu cortar a cabeça do dragão com um único golpe. Ela diz que Vaughn e seu grupo são muito especiais, e Vaughn diz que tem orgulho de chamá-los de seus amigos. Panamera não consegue acreditar que as flechas de Vaughn foram capazes de perfurar as escamas do dragão, mas Vaughn ainda acha que precisa aprimorá-las muito mais. Demorou muito para derrotar o dragão, então ele quer que as bestas sejam capazes de disparar 10 virotes em rápida sucessão. Panamera diz que é hora de fazer uma cerimônia de abate de dragões, mas Vaughn nem sabe o que é isso. Panamera explica que é uma celebração e a pessoa mais distinta na batalha recebe o título de Matador de Dragões. Panamera diz que essa honra irá para Dee, e ele será conhecido como um matador de dragões de agora em diante. Depois, Vaughn reúne todos na vila para honrar os feitos daqueles que mais contribuíram. Panamera diz a todos que a maioria das vilas teria sido aniquilada, até a maioria das cidades-fortaleza teria sido destruída, mas esta pequena vila sobreviveu e eles não tiveram nenhuma baixa. Ela então passa a listar os maiores contribuidores. Asparta é um deles porque sua incrível magia elemental os ajudou a imobilizar o dragão. Dee é outro porque ele desferiu o golpe decisivo. Finalmente, ela acredita a Vaughn, e toda a multidão aplaude. Seu conhecimento, decisão e uso inteligente de sua magia tornaram esta vila muito mais forte. Vaughn também liderou o ataque nesta batalha, então todos o honram. Panamera pensa em como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém como Vaughn. Ela nasceu em uma longa linhagem de cavaleiros na capital real, mas realmente se destacou quando sua aptidão para a magia se tornou conhecida. Ela foi rapidamente entregue ao país que oferecia o melhor retorno para ela e seu treinamento exaustivo começou. Seu treinamento foi tão rigoroso que a fez querer desistir de tudo, mas ela nunca desistiu. Ela até sacrificou o sono para estudar em sua busca para se tornar comandante de esquadrão. Eventualmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, ela lutou em várias batalhas e ganhou glória suficiente para ser feita nobre. Seu imperador ficou muito satisfeito com seu desempenho. Então, depois de 6 anos, ela recebeu o título de viscondessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de fazer Arte se casar com um senhor de alguma terra remota. Arte estava muito nervosa com o casamento, então Panamera assegurou de que ela rejeitaria o cara se ele não fosse uma boa pessoa. Arte ainda se sentia péssima porque percebia que estava sendo forçada a sair do castelo. Ela se sentia indesejada, mas Panamera lhe deu algum conforto. Ela apontou que todos os irmãos de Arte eram casados, então Arte era a única que restava. Panamera sentiu muita ansiedade quando deixou sua casa, então ela podia se identificar com Artigo. Ela percebe agora que toda aquela preocupação foi em vão. Depois de conhecer Vaughn, a antes tímida Arte se tornou mais confiante. É tudo graças a Vaughn, então Panamera diz que conhecer alguém como ele é um sopro de ar fresco. Panamera tomou sua decisão, então ela anuncia que quer fazer uma aliança com Vaughn.
Ela percebe que Von não recebeu nenhuma ajuda de seu pai, então ela o assegura de que, se ele se aliar a ela, ela lhe dará todo o apoio de que ele precisa. Ela ajudará a proteger a vila, e Von não terá que se preocupar com os cavaleiros de Ferdinando atacando a vila. Van fica surpreso no início, mas essa é uma ótima oferta. Isso transformará inimigos em aliados e os ajudará financeiramente. Panamera aponta que Van aprimorou esta vila em tão pouco tempo, então ele deveria mirar ainda mais alto. Se ele firmar uma aliança com ela, então os nobres do reino logo saberão que Von é seu amigo jurado. Von pensa em como foi completamente cortado por seu pai, então essa é uma grande oportunidade que ele talvez nunca mais tenha. Vogue não quer desperdiçá-la, então ele aceita a oferta de Panamera. Obrigado por assistir ao meu resumo. Certifique-se de curtir o vídeo.